A série Mestres do Universo Salvando Eternia tá chegando na Netflix. Essa série é uma continuação da série clássica do He-Man, lançada lá em 1983, e ela, ao mesmo tempo que promete ser uma continuação, ela vai ter uma pegada diferente. Nós vimos no trailer que o visual tá bem parecido sim com a série clássica, mas a gente já percebe ali uma mudança de tom. O lance é que essa série, embora ela tenha uma nova pegada, ela é uma continuação do desenho antigo. O próprio Kevin Smith, que produziu a série, falou que acabou o episódio 130 de He-Man, começa aqui a nova série, então uma continuação direta. Só que o desenho antigo saiu há 40 anos atrás. Fora que eram 130 episódios de He-Man e acho que 90 e poucos episódios de She-Ra. Então é muita coisa para lembrar. Quem assistiu na época com certeza não lembra. Quem é vivo hoje, talvez nem fosse vivo na época do lançamento. Eu mesmo sou dos anos 90, não assisti a série no lançamento, assisti só as reprises. Fora que os capítulos aqui, pelo menos no Brasil, sempre eram passados completamente fora de ordem, então vai ser um pouco difícil pegar tudo que a série vai passar pra gente, já que ela é uma continuação e não um reboot. Se você assistiu o trailer da série, ficou empolgado, mas não lembra de nada que aconteceu, ou se você nunca assistiu He-Man na sua vida, vem comigo que nesse vídeo aqui eu vou contar pra você o que você precisa saber antes de assistir a nova série da Netflix. A gente vai conversar aqui rapidinho sobre como surgiu o He-Man, qual é a história da origem dele que pode ser importante para a nova série, vamos dar uma pincelada nos personagens de apoio, vamos conversar um pouquinho sobre o universo expandido, sobre algumas coisas que talvez possam aparecer na série. E se você achar que esse vídeo aqui foi bacana para você, se você achar que você conseguiu lembrar de algumas coisas ou conhecer um pouco de He-Man, já comenta ali embaixo, já deixa o seu like que isso vai fortalecer pra caramba o canal. E se você quiser receber mais vídeos como esse sobre séries e filmes e coisas do tipo, já aproveita para se inscrever aqui no Soco Foguete. Primeiro de tudo, o que é He-Man? Se você não faz ideia do que é o personagem, eu vou dar aqui uma rápida contextualização do que é essa série. A verdade é que você não precisa de muito para entender o que é He-Man e os Mestres do Universo. A gente está falando aqui de uma animação lançada lá no início dos anos 80, né? Mais precisamente em 1983, que durou até 1985 e teve 130 episódios. Essa série fez muito sucesso no mundo todo, inclusive no Brasil, tanto sucesso que até o Trem da Alegria fez shows com o Maracanã lotado cantando a música do He-Man, porque naquela época ninguém ligava para direito autoral, nem nada do tipo. E a premissa básica de He-Man é bem simples. Nós temos um bárbaro que luta contra as forças do mal, representadas por um vilão ali em forma de esqueleto, utilizando uma espada mágica. E por acaso ele monta em um tigre guerreiro. Porque sim. Então agora você sabe o que é He-Man. Mas como que surgiu essa loucura? Porque o bagulho parece louco demais para ter existido ali da mente de alguém. E eu vou te contar rapidamente como que surgiu toda essa ideia por trás dessa série. O lance é que a série surgiu meio que por acaso. A Mattel estava produzindo os brinquedos do Conan e quando o filme saiu eles perceberam que não era muito apelativo para crianças, né? O filme era violento, tinha cenas ali para maiores de idade. Como que eles iam vender aquilo para criança se o público do filme não era infantil? Daí tiveram a ideia de trocar a cabeça dos bonecos, fazer uma reformulação ali, dar uma maquiada e vender os bonecos como uma coisa nova. Era esse tal de He-Man e os Mestres do Universo. Só que naquela época, nos anos 80, não se vendia bonecos sem algo para impelir as vendas. E por causa disso fizeram então um desenho animado. Encomendaram esse desenho animado então justamente para vender os bonecos. Só que já tinha ali toda essa estética de seres bombados, estilo bárbaros, e na época estava rolando o fenômeno de Star Wars. Então por que não juntar aqui essa questão bárbara e mística e mágica juntamente com uma história espacial? E foi assim que surgiu He-Man, completamente do acaso, e acabou se tornando aí uma das linhas de brinquedo mais famosas de todos os tempos. Então você sabe o que é He-Man, como surgiu essa maluquice. Agora vamos dar uma pincelada aqui sobre a história do universo da série. O lance é que a princípio foi criado um fiapo de história para tentar amarrar todos esses bonecos que precisavam ser vendidos. E desse fiapinho de trama surgiu a série inicial do He-Man, só que a coisa foi aos poucos se expandindo. Ele surgiu simplesmente como essa luta entre o bem e o mal, com a figura aqui do He-Man e do esqueleto, mas logo as coisas foram crescendo conforme as animações iam sendo lançadas e as coisas iam sendo agregadas à história principal. A história do He-Man é uma bagunça, então vou tentar aqui formular uma história meio que já pegando
o que foi retcon, né, o que foi contado depois para explicar algo que a princípio não tinha explicação. Eu vou contar aqui a história de uma forma coesa e vamos ver se isso aqui vai dar certo. Se der certo, se você entender o que eu tô falando, comenta lá embaixo. A história do He-Man começa um pouco antes dele se tornar o He-Man, a história principal aqui da série. O planeta que é palco da série é Eternia. E esse planeta sempre esteve dividido, né, antes ali da série começar, sempre esteve dividido entre dois grandes reinos. O reino do rei Andor, que é o pai do He-Man, e o reino da Horda, que era comandado ali pelo Hordak. Hordak esse que não era o líder supremo da Horda. O líder supremo ali era bem misterioso, nunca apareceu de fato na série assim completamente. Só que o que a gente via assim como comandante da Horda era o Hordak. E abaixo do Hordak, depois em um retcon, existia um outro personagem que era o Keldor, um guerreiro bem habilidoso que, diferente do Hordak, utilizava magia para lutar e não tecnologia. O governo do Hordak e a Horda e o governo do pai do He-Man, né, o do rei Handor, estavam em luta ali para dominar Eternia, só que a Horda queria ali dominar o planeta para os seus fins malignos, enquanto que o rei Handor queria dominar o planeta para trazer paz para ele. Durante lá as batalhas, Hardock descobriu que para derrotar o rei Handor, ele precisava dos poderes que estavam confinados dentro do tal castelo de Grayskull, que não estava sob o comando de nenhum reino, porque era algo tão poderoso que não tinha como ser submetido a uma pessoa. Era só um castelo que existia lá e guardava esse grande poder e era protegido pela feiticeira. Iniciou-se então uma guerra pelo castelo de Grayskull quando a Horda começou a tomá-lo e o rei Handor precisou intervir nisso, e a feiticeira que protegia o castelo tomou partido, ficou do lado do rei Handor e ajudou ali a expulsar a Horda. A Horda foi expulsa de Eternia nesse momento e eles de fato partiram para um outro planeta chamado de Etéria. E isso nós veríamos com mais profundidade lá na série da She-Ra. Só que antes de Hordak fugir para Etéria, fugir de Eternia, né? Eternia, Etéria, fica confuso. Antes dele fugir, ele fez esse plano para sequestrar os filhos do rei Handor, para transformar eles em generais da Horda e para que no futuro eles voltassem e derrotassem o próprio pai. O cara aí pensava longe, fez um plano maligno, só que as coisas não deram muito certo. Eles conseguiram apenas sequestrar a She-Ra, né, a princesa Adora, e o príncipe Adam, que se tornaria o He-Man, ficou em Eternia. Durante a fuga, Hordak culpou Keldor pela falha ali no sequestro dos dois gêmeos filhos do rei Handor. Então ele deixou o Keldor para ficar ali como que uma forma de punição por ele não ter conseguido sequestrar também o príncipe Adam. E a Horda partiu para Eternia, e tudo ali depois disso nós veríamos na série da She-Ra e não na série do He-Man, mas tenho certeza que todos os eventos serão tratados aqui nessa nova série dos Mestres do Universo. O lance é que o Keldor jurou vingança ao seu próprio ex-chefe, né, que era o Hordak, e ele também jurou vingança ao rei Handor. E para conseguir a sua vingança, ele se submeteu ali a uns rituais de magia negra, um bagulho sinistro, e acabou virando o que nós conhecemos hoje como Esqueleto. O Esqueleto se aliou ali a diversos outros seres malignos e acabou se transformando no símbolo da ruindade de Eternia. E é interessante notar aqui essa diferença entre He-Man e She-Ra, que enquanto na série do He-Man nós víamos o Esqueleto e os seus seres malignos ali como a minoria, depois que o rei Handor conseguiu expulsar a Horda e trazer paz à Eternia, lá na série da She-Ra nós vemos justamente o contrário. Nós vemos que o mal dominou o planeta, né, já que a Horda toda foi para lá, e os personagens bons são a minoria e precisam ali ser os rebeldes. Mas voltando aqui para a série do He-Man, depois que a Horda foi expulsa e nós vimos a ascensão do Esqueleto, nós vemos que o Mentor e a Feiticeira precisavam ali de um campeão da justiça e eles meio que convocaram o Príncipe Adam para ir até o castelo de Grayskull e conseguir obter os poderes para se transformar no ser aí mais forte do universo, que é o He-Man. Para conseguir isso, ele ganhou então a espada de Grayskull, e a espada servia para ele meio que uma antena de poderes. Quando ele falava lá, pelos poderes de Grayskull, ele então se transformava no He-Man. E é interessante ressaltar aqui que ninguém sabia da identidade secreta ali do Príncipe Adam / He-Man. Os únicos que sabiam era de fato o Mentor e a Feiticeira. A Teela, que é a própria filha do Mentor e da Feiticeira, também não sabia
do segredo do He-Man e também não sabia que a feiticeira era a mãe dela, porque todo mundo que tinha alguma certa ligação com o castelo de Grayskull precisava ter a identidade secreta, já que o poder ali do castelo era forte demais e não poderia cair em mãos erradas e também não poderia ser ameaçado. Isso aqui é a origem, assim, de fato, do personagem, né, do He-Man, como ele se tornou He-Man, um pouquinho do pano de fundo de Eternia e também dei uma pincelada ali em Etéria, e acho que com isso você já vai conseguir assistir a nova série. Só que vale ressaltar duas coisas interessantes também que foram reveladas durante a série original e que talvez também sejam exploradas na nova série do He-Man, porque o nome da série em inglês é Masters of Universe Revelations, então talvez nós tenhamos revelações aqui. A própria identidade do He-Man pode ser revelada, coisa que ficou em segredo durante a série original, e também duas revelações que foram feitas na série original podem voltar agora para essa nova série. Uma delas é que a rainha Marlena, mãe do príncipe Adam e da princesa Adora, era do planeta Terra. Ela era uma astronauta que se perdeu no espaço, foi parar em Eternia, acabou se apaixonando lá pelo rei Handor, os dois se casaram e tiveram filhos. Então olha só a maluquice. E outra coisa bem interessante que talvez tenha também um desenvolvimento aqui na série nova é que o personagem lá do Keldor, que depois se transformou no esqueleto, em determinado momento é revelado que ele é o irmão mais novo do rei Handor, ou seja, ele é tio do He-Man. Olha só, que bagulho sinistro. Beleza, mas como que a série antiga acabou? A verdade é que essa série antiga era só para vender boneco, então a maioria dos episódios era meio que fechado dentro dele mesmo. Então não tinha assim um senso de continuidade, talvez assim uns 10, no máximo 20% dos episódios lá dos 130 tenham alguma importância para essa série nova. O resto era tudo aventuras isoladas. Inclusive o episódio 130, que é o episódio final, é só mais uma aventura, a série acaba do nada e talvez seja por isso que agora queiram dar um final para ela. Inclusive no episódio 130 nós temos esse vilão lá, que é o Cobra Khan. Ele pede ajuda do He-Man, fingindo que ele está passando por apuros e que precisa de ajuda do nosso herói, e depois é só uma cilada. E assim acaba a série. Fora isso, talvez seja interessante também conhecer rapidamente alguns dos outros personagens de apoio aqui de He-Man. Como eu falei, a série era para vender boneco, então tinha muito personagem de apoio, mas nós podemos destacar aqui alguns dos principais. Além do He-Man, né, o Príncipe Adam, nós tínhamos a She-Ra, que era a irmã dele, que foi apresentada inclusive lá no filme O Segredo da Espada e que serviu meio que de episódio piloto para a própria série da She-Ra. Ela também tinha uma espada mágica e também podia se transformar a partir da espada, e talvez isso também seja utilizado na série nova. Nós temos a Feiticeira, que era a guardiã ali do castelo de Grayskull, e temos a filha dela, Attila, que era uma guerreira muito hábil, que treinava o próprio He-Man e que em determinado momento teve que assumir o próprio manto da feiticeira durante acho que um dia, um pouquinho mais, assim, teve um certo período ali que ela assumiu o manto da feiticeira para proteger o próprio castelo, então talvez isso também seja explorado na nova série. Nós temos o próprio Mentor, que era ali um inventor e também líder das tropas, né, do rei Handor, então ele também era um personagem muito interessante, além de ser o mentor do He-Man e tramar ali para ele se transformar no He-Man, né, para o Príncipe Adam se transformar no He-Man. E a gente também não pode esquecer de falar do ser mágico, o Gorpo, que era um ser de outra dimensão, muito poderoso, mas que quando foi ali para a dimensão base, né, do He-Man, da série do He-Man, perdeu seus poderes. Na verdade, ele não perdeu os poderes, ele podia controlar os seus poderes através do medalhão, mas ele acabou perdendo o medalhão, e esse ser extremamente poderoso meio que virou ali um alívio cômico, porque sim. Por último, nós temos ali o Pacato, o gato guerreiro, que também se transformava junto com o He-Man. E do lado dos seres malignos, nós tínhamos o Esqueleto, né? Eu já dei aqui um pouco do background dele, e tínhamos diversos outros vilões que também serviam só para vender boneco, então não tinham grandes aprofundamentos. Tinha a Maligna, que às vezes tentava enganar o próprio Esqueleto, tinha o Mandíbula, tinha o Homem-Fera, tinha o Aquático, tinha as Sementes do Mal, tinha um monte de vilão, nenhum de grande expressão quanto o próprio Esqueleto e o Hordak. Fora essa parte mais básica de He-Man, nós podemos falar um pouquinho também sobre o universo expandido da série. Como eu disse, conforme a série foi saindo, conforme spin-offs foram sendo criados,
conforme filmes foram sendo lançados, a coisa foi crescendo. A própria história da She-Ra só veio bem depois e também fez parte ali do universo expandido do He-Man, e toda aquela parte dela ter sido sequestrada e tudo mais por um Império Galáctico da Horda, tudo isso aí foi retcon. Então foi tudo sendo retcon em cima de retcon até construir todo o universo do He-Man. Além das animações clássicas dos anos 80, nós tivemos também as novas aventuras do He-Man nos anos 90, mas deixa quieto isso aí. A própria Mattel não gostou e jogou isso aí para o multiverso do personagem. Tivemos uma história, inclusive, de multiverso nas HQs, que é o He-Man e os Mestres do Multiverso, que nós temos diversas versões ali do He-Man, tá na moda agora o multiverso, né? O He-Man já estava fazendo isso aí antes. Em 2002, a DC Comics também lançou uma espécie de continuação direta lá da série dos anos 80 do He-Man, mostrando o que aconteceria depois dos eventos lá do episódio 130. Foi inclusive nessa série de quadrinhos que nós descobrimos que o castelo de Grayskull guardava o fogo da eternidade, que seria uma fonte de criação do próprio universo da série, e que a espada do poder havia sido forjada nesse fogo místico extremamente poderoso, e por causa disso os poderes ali estavam conectados, né, entre a espada, o portador e o castelo de Grayskull. Isso também explicava o porquê desse lugar ser tão poderoso e porquê do esqueleto ter tanto interesse no castelo de Grayskull. Nos gibis também nós vemos diversos momentos onde o castelo de Grayskull está sendo atacado e as coisas ali precisam ser resolvidas para que o poder ali não caia em mãos erradas. Inclusive tem lá um quadrinho que mostra o esqueleto conseguindo entrar dentro do castelo, mas ele não consegue chegar até o fogo da eternidade, sendo impedido antes. E o próprio Hordak volta depois para a Eternia e tenta invadir também o castelo de Grayskull e quase consegue, mas também é impedido. E dois elementos interessantes que foram introduzidos nos quadrinhos e que não sei se vão ser utilizados na nova série são dois artefatos que complementam ali a Espada do Poder, que seriam o Olho de Cronos e o Olho do Caos, que dão controle sobre o tempo e o espaço para quem conquistá-las, e o Hordak consegue essas duas joias e consegue ficar extremamente poderoso, tipo Thanos com a Manopla do Infinito, mas também é derrotado. Inclusive, quando ele consegue esses dois artefatos, ele se autodenomina o Mestre do Universo e meio que dá uma justificativa para o nome da série. Dessa parte aqui dos quadrinhos, eu não sei o que vai ser utilizado na nova série, mas tenho certeza que depois desse vídeo você vai conseguir assistir a série com um pouco mais de embasamento, conhecendo assim essa pincelada rápida que eu dei nos personagens e conhecendo um pouco da própria origem do He-Man como personagem, como desenho animado e como linha de bonecos. Se você saiu desse vídeo um pouco mais informado do que quando você chegou aqui, deixe seu joinha aí embaixo, comenta se você está ansioso para essa nova série, e se você já assistiu a nova série e está vendo esse vídeo aqui depois, comenta também. Enfim, minha gente, esse aqui foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima.